Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar. Nesta edição, estaremos debatendo a importância da pesquisa, sua credibilidade e dos respectivos institutos. Vamos falar sobre os tipos de pesquisas, as metodologias e também passar pela atual pesquisa de popularidade da presidente Dilma Rousseff. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos no Direto ao Ponto o diretor-geral do Instituto IPESO, Instituto de Pesquisas e Estatísticas de Sorocaba, Vitor Trujillo, que daqui a pouco conversa conosco aqui no Direto ao Ponto. Hoje é dia de comemoração. Eu vou até dizer que estamos na semana, no mês de aniversário. Isso é muito importante para todos nós, porque não é um aniversário qualquer. É o aniversário daquilo que consideramos um dos maiores veículos de comunicação na nossa cidade, dentro do aspecto da imprensa escrita. Falamos dos 57 anos do Jornal Diário de Sorocaba. E com grande satisfação, recebemos aqui no Direto ao Ponto o diretor do Jornal Diário de Sorocaba, Maurício De Luca, que conversa conosco também nesta edição do Direto ao Ponto. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, secretário da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. E Alberto Cassone, ele que é gestor de marketing e inteligência empresarial, conosco na tribuna de formadores do Direto ao Ponto. Maurício De Luca, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. O prazer é todo meu, agradeço o convite da TVR, de você, Oliveira, e de você que está nos assistindo em casa, pela TV ou pela internet. Parabéns! Feliz estamos por essa data do Diário de Sorocaba. Sem dúvida, né? Porque é muito tempo, é um jornal novo a cada dia, sem interrupção. Cada dia é um recomeço do zero, sabe? Então são vários leões para matar por dia. E o que nos dá mais orgulho é que durante todo esse período nós não fugimos do idealismo que o meu pai fez ao fundar o jornal, sabe, de manter essa mesma linha de independência, imparcialidade. Aqui está Maurício De Luca. Vamos conhecer, abrindo a imagem 2, o fundador do Diário de Sorocaba. E Maurício, eu quero que você fale um pouco sobre a história do seu pai, como o seu pai chega à cidade de Sorocaba. Bom, meu pai veio do interior do Paraná, Piraí do Sul. Naquela época não tinha ensino médio. É uma família de 11 irmãos, vinham para São Paulo, e o mais velho vinha, daí os outros, quando chegavam na fase do ensino médio, chegou a vez do meu pai, e ele trabalhou numa agência bancária, colaborava com vários jornais, e daí resolveu cursar a faculdade de jornalismo Casper Libero, que é a primeira do Brasil, a primeira faculdade de jornalismo, e ele foi da segunda turma, e nessa época ele recebeu um convite, logo que ele se formou, para vir dirigir a Folha Popular em Sorocaba. Sim. Ele veio para Sorocaba e ficou num período ali, mas meu pai era muito idealista, ele não tinha aquela liberdade que ele queria, aquele sonho de ter um jornal independente, até que ele resolveu, sabe, sem dinheiro nenhum, vendendo geladeira, vendendo carro, o pouco que ele tinha, fundar o Diário, em 1958. Em 1958. Vamos voltar aqui. Até é importante a gente rever a imagem do fundador do Jornal Diário de Sorocaba. Vamos voltar à imagem 2. O jornalista, aí, ó, a imagem do seu pai, aqui nesse exato momento. É muito importante nós reverenciarmos este momento. Ele que foi o primeiro jornalista de Sorocaba. Primeiro jornalista profissional, né? Como eu disse, né? Não tinham faculdades de jornalismo, só tinha a Casper Libero, e naquela época era mais quem trabalhava com jornalismo, eles não tinham aquela coisa, era mais pessoas que,
sabe, gostavam de escrever e tal, mas não tem aquela coisa das concepções da teoria da comunicação. Eu vou abrir a imagem 3 agora, para a gente poder falar um pouquinho do casal Vitor De Luca e Dona Tereza. Aí a imagem dos fundadores do Diário de Sorocaba. Fale um pouco desse casal que teve uma morte trágica na cidade de Sorocaba. Então, a minha mãe sempre foi ali minha mãe era uma mulher muito forte, muito dinâmica, apaixonada pelo diário. Ela sempre falava, se eu pudesse, eu teria uma cama para dormir dentro do jornal. Sabe? Então, ela sempre foi o braço direito do meu pai ali. E a família inteira acabou, com exceção da minha irmã, que é médica, todos trabalhando no jornal. Correto. E daí vou voltar novamente, agora sim, à imagem número 1. Essa imagem é da primeira edição do Jornal Diário de Sorocaba. Vamos ver essa imagem, é isso? É a primeira edição? A primeira edição que de madrugada teve que mudar, que não era essa cara, porque já estava fechado o jornal. E na época o Jânio Quadros apareceu na redação para cumprimentar o jornal. E daí eles tiveram que mudar tudo de última hora, na primeira edição, a visita do Jânio, que fez inclusive 2 anúncios importantes sobre Sorocaba. Eu até te vejo meio emocionado aqui, me permita fazer esse registro aqui, os olhos meio vermelhos aqui, mas é história e automaticamente deve passar um filme neste exato momento na sua mente, Maurício de Luca. Vou abrir para os nossos formadores de opinião. A questão aqui agora nesse momento é resgatar um pouco dessa história riquíssima do Jornal Diário de Sorocaba. Dr. Luiz Henrique Ferraz, satisfação. Eu que agradeço, uma honra e uma alegria estar aqui com todos vocês, especialmente nesta data que comemoramos 57 anos do Jornal Diário de Sorocaba. Parabéns em nome de toda a família, né? Muito obrigado, Maurício. Eu gostaria que nós falamos um pouco da trajetória do pai e da mãe, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória ou dos seus irmãos. Você afirmou que os seus irmãos também trabalharam no jornal. Como é que é essa nova geração quando assumiu o jornal? Na verdade é o seguinte, eu sempre brinco com meus irmãos e é uma coisa que é real. O diário sempre fez parte da nossa família, né? Porque, por exemplo, no meu caso, o jornal já existia antes de eu nascer. Quer dizer, eu até brinco que eu frequentava o jornal dentro da barriga da minha mãe. Quer dizer, então a gente sempre se envolveu, desde criança, estando no jornal. E daí que eu comecei a trabalhar mesmo para valer, foi já aos 11 anos de idade. E desde ali estamos... E você me relatou, assim, particularmente, uma paixão, que você desempenhou várias funções dentro do jornal, mas tem uma paixão pela fotografia. Eu gostaria que também o senhor falasse a respeito Eu passei por vários departamentos do jornal. Eu comecei ali no balcão do atendimento ao público, trabalhei no departamento de artes, daí como repórter fotográfico durante muitos anos. E confesso até que quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu não era apaixonado por fotografia, eu não gostava, fazia o que tinha que fazer. Como né? A gente tem que sempre arregaçar a manga. E hoje já há algum tempo, a fotografia virou uma grande paixão. 57 anos do Jornal Diário de Sorocaba. Todos nós, quando estamos num programa como este, no Direto ao Ponto, quando a TVR se apresenta em pleno século XXI, nós devemos relembrar, não esquecer a história e o passado desses que foram os pioneiros no nosso município, na cidade de Sorocaba. Alberto Cassone, outro que nos dá satisfação em tê-lo na nossa bancada, tanto aqui quanto na Rádio Cacique Estadão, que é um representante também do Jornal Diário de Sorocaba e que sempre está falando a respeito, contando um pouco dessa história, e que nesse momento tem a oportunidade de perguntar para Maurício de Luca algo que eles que estão mais no dia a dia conhecem e que nós queremos saber neste momento. Alberto, satisfação. Oliveira, satisfação, Maurício, Dr. Luiz. Maurício, você sabe que a gente sempre conversa bastante e a gente fala muito sobre o futuro, né? O Diário foi o segundo, se não foi o primeiro, foi o segundo jornal de internet. E hoje, quando a gente fala em futuro, nós falamos muito em rede social e uma coisa que a gente não pode esquecer, que ele é o editor responsável pelo Tudo à Mão, que é o maior jornal semanal da cidade. O Tudo à Mão, ele é realmente uma sacada muito inteligente. O que você poderia dizer sobre os próximos passos aí que a gente vai trilhar? Bom, hoje, quer dizer,
Eu posso dizer o seguinte, o Diário de Sorocaba, hoje já não podemos mais ver como um jornal que é aquele jornal impresso, que sempre tem aquela coisa do que vai acabar. É uma marca, é uma produtora de conteúdo. E esse conteúdo nós temos que distribuir de todas as maneiras possíveis. Redes sociais, Twitter, temos a TV Diário de Sorocaba também, e que também que é pela web, YouTube, né? E o Tudo à Mão, que é um caderno do diário que ele circula, que ele já tem uma linha diferente do diário, é mais para a revista, que era distribuído em 350 pontos da cidade e circula encartado no Diário de Sorocaba de domingo. Tem mais alguma pergunta, doutor Luiz? Eu estou vendo se você é atento para a fala do Maurício. Sim, é muito rico, né, ver alguém que nasceu dentro e tem essa experiência e vivencia até hoje. Quais foram os momentos mais difíceis do jornal do ponto de vista editorial? Porque foi fundado em 1958, teve a época do militarismo. Vocês tiveram algum tipo de censura? Como é que foi isso? Não chegava a ter censura, mas eu era criança, mas meu pai contava sempre isso, que sempre ele era chamado na 14ª. Era muito bem tratado lá, só que tomava um chá de cadeira. Eles chamavam ele para conversar, ele ficava a tarde inteira sentado, daí vinha o comandante ali e tal, Peter, precisa pegar leve, não pode fazer isso, fala para o pessoal. Quer dizer, então não era uma coisa agressiva, mas era, sabe... Maurício, 57 anos do Jornal Diário de Sorocaba. Na câmera 3, a sua mensagem para o telespectador e para o assinante, aquele que tem o carinho com o jornal, para encerrar a nossa conversa. É uma linha que o diário, sabe, eu herdei esse idealismo do meu pai, sabe, de estar fazendo uma coisa isenta, sabe, sem estar ligado a nenhum grupo político, sabe, econômico, ou seja, o que for. Sabe, por isso hoje eu considero que o Diário de Sorocaba não é um jornal da família, não é um jornal meu, sabe? Eu considero que o Diário é um jornal de Sorocaba e é para Sorocaba e região que nós fazemos o Diário de Sorocaba. Maurício, para toda a família do Diário de Sorocaba, os nossos parabéns. Muito obrigado, Oliveira, e muito obrigado à TVR e a você que está nos acompanhando aí pela TV. Obrigado. Todos nós da imprensa sorocabana, e até isso mais extensivo, a imprensa brasileira, por uma história de 57 anos, devemos honra neste momento a esse jornal, a esse impresso, que desenvolve o seu trabalho com seriedade e o mais difícil, com independência. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster.
Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos com Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e de toda a região. No primeiro bloco, recebemos Maurício de Luca, ele que é diretor do Jornal Diário de Sorocaba, falando dos 57 anos de fundação do Jornal Diário de Sorocaba. Dr. Luiz Henrique Ferraz, é muito importante fazer essa referência ao Jornal Diário de Sorocaba, principalmente pela independência. E no momento em que no Brasil se discute muito a independência dos veículos de comunicação. Fundamental, né? Sorocaba chegando perto de 700 mil habitantes, importante que tenha vários veículos de comunicação, televisões, né? E no caso da imprensa escrita temos vários aqui em Sorocaba. E o Diário de Sorocaba se destaca por essa história rica, né? De 57 anos. Vem numa linha independente, nós sabemos disso, a família sempre deixou isso bem claro, né? E só tenho a parabenizar a todos os funcionários, né, que contribuem muito com a visão diferenciada da notícia da nossa comunidade, da notícia do nosso país. Alberto, como você vê o Diário de Sorocaba em relação ao futuro? Olha, eu vejo com bastante esperança e bastante otimismo, porque se nós formos verificar a história de todas as empresas do mundo, as que têm se perpetuado são aquelas que têm dentro de suas colunas a credibilidade. A credibilidade, ela é um suporte tanto na crise quanto nos momentos mais felizes. Então, você precisa de um ponto seguro. E o Diário tem esse. A credibilidade é fundamental e e a gente sabe que lá se preza muito por isso. E o papel da imprensa em Sorocaba, doutor Luiz Henrique Ferraz? Aliás, hoje nós já tivemos no Jornal da Cidade da Rádio Cacique Estadão a informação da volta do jornal Bom Dia. Uma notícia em primeira mão. A partir de agosto teremos a edição local do Bom Dia, segundo as informações que já nos foram passadas no dia de hoje. Como o doutor vê essa questão, a imprensa sorocabana, a atualidade, o papel desenvolvido pela imprensa sorocabana? Olha, eu estou aqui em Sorocaba há quase 30 anos. Eu vim da minha terra querida de Botucatu e me sinto já sorocabano. Vejo com muito bons olhos, né? Porque conseguimos aqui fomentar as mais variadas opiniões, e a volta do Bom Dia é bem-vinda também, embora ele já circula, né, em Sorocaba, mas de uma forma mais módica, né? E essa divergência, essa cobertura que é feita pelos 3 maiores jornais de Sorocaba, e o Diário se encontra entre os 3 maiores, é fundamental. Ganha a população, ganha o telespectador, ganha o leitor. E o Diário de Sorocaba tem cumprido isso aí nesses 57 anos com muita desenvoltura, com muito seriedade, com muita ética e de forma independente. Alberto Cassoni. Como eu disse, se nós formos pegar a linha editorial do jornal, ela se mantém. Se nós pegarmos e lermos o primeiro editorial do fundador do jornal,
e pegarmos editoriais atuais, a gente percebe que a linha mestra se mantém. E isso é fundamental, porque uma empresa, qualquer que seja o ramo de negócio dela, ela tem que ter um propósito. Se esse propósito ele muda toda hora, vai e vem, obviamente existem problemas. Então, as empresas que têm uma grande vida são as que têm um propósito claro e definido. Principalmente no período eleitoral, vem a discussão, a credibilidade do Instituto de Pesquisa, a confiabilidade do eleitor em relação às pesquisas eleitorais. Esse tema ainda continua, doutor Luiz Henrique? Sem dúvida nenhuma, esquenta aí todos os bastidores em anos de pré-eleição, já estamos vivendo aí em nível nacional, né? As discussões das operações Lava Jato, que interferem nas eleições municipais que vão ocorrer o ano que vem, e o Instituto de Pesquisa ele tem que ser bem fiscalizado para que não ocorra, como ocorreu no passado, distorções na interpretação. O senhor confia nas pesquisas? Olha, é difícil confiar totalmente, mesmo porque em alguns momentos da vida deste país, aquilo que estava sendo apregoado pelos institutos, bem como exposto na televisão, não foi o resultado apurado nas urnas. Então, eu vejo ainda com uma certa reserva a questão da confiabilidade nos institutos. Alberto Cassoni, confia ou não nas pesquisas? Bom, nas pesquisas sérias é óbvio que eu confio. O que você considera uma pesquisa séria? Pesquisa séria é aquela pesquisa que analisa todas as regiões, todas as faixas etárias. Por exemplo, não vai lá em Itaquera, pergunta que time você torce. 90% é corintiano. Quer dizer, então não pode se dizer que 90% da população é corintiana só porque num bairro X a maioria é lá. Então você tem que contemplar tudo, o corte tem que ser honesto para todos os candidatos e todas as correntes, né? E você? Qual é a sua opinião? A importância das pesquisas, sua credibilidade e seus respectivos institutos, tipos de pesquisas, metodologias utilizadas. Vamos entender um pouco mais como funciona este processo? Para falar sobre pesquisas, com grande satisfação recebemos no Direto ao Ponto ele, Vitor Trujillo, que é diretor-geral do IPESO, Instituto de Pesquisas e Estatísticas de Sorocaba. Vitor, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Boa tarde, boa noite já, né, Oliveira? Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Isso, boa tarde, Luiz Henrique e Alberto, Luiz Henrique e Alberto, não é? Satisfação. É uma satisfação estar aqui com você e boa tarde também aos ouvintes da TVR. Eu te pergunto o seguinte, você já ouviu a opinião dos nossos formadores de opinião em relação ao que pensam sobre as pesquisas? O que você diria em termos de convencimento em relação às pesquisas realizadas hoje no Brasil? Olha só, vários aspectos para a gente considerar. O primeiro deles é que as pesquisas acertam bem mais do que erram. Não é? Então, é verdade que as pesquisas não são infalíveis e nós, e o ouvinte que está em casa, precisa ter isso em mente. A pesquisa não é infalível e nem se pretende que seja, não é? A pesquisa de opinião pública, por exemplo, essa que é feita durante as eleições, que a gente chama de pesquisa de intenção de voto, não é? Qual que é o objetivo dessa pesquisa? É antecipar os resultados da eleição. Então, ela é feita bem antes. Por exemplo, nós não estamos em época eleitoral e já se fala bastante, né? No IPESO nós não fizemos nenhuma pesquisa eleitoral ainda, mas já se fala bastante de pesquisas que andam circulando aí nos bastidores e que o interesse dos partidos, o interesse dos pré-candidatos em relação a esses resultados. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral, a metodologia utilizada por um instituto é a mesma do outro? É muito parecida, a metodologia é usual. Existem algumas diferenças em relação à forma como a amostra é coletada. Por exemplo, não é? O Datafolha, ele possui uma metodologia própria de entrevistar os respondentes, os eleitores, no caso de uma pesquisa eleitoral, em pontos de fluxo populacional, que são locais de grande circulação de eleitores. Essa é a metodologia própria do Datafolha. Porém, o IBOPE e outras empresas do próprio IPESO, quando realiza esse tipo de pesquisa também,
prefere fazer a pesquisa domiciliar. Então, o entrevistador vai até a casa do respondente, do eleitor, e lá é realizada a pesquisa na porta da sua casa. São É uma metodologia internacional? É uma metodologia internacional, é usual, é de conhecimento dos partidos, é de conhecimento dos veículos e de conhecimento também do público. Deixa eu abrir já para os nossos formadores de opinião, Dr. Luiz Henrique Ferraz. Uma questão muito importante, tem que ser esclarecida também, o Alberto até citou anteriormente, a questão de se fazer as pesquisas do ponto de vista regional, né? E por país, por bairro, por município. Uma questão importante é a questão da pesquisa estimulada e a pesquisa espontânea. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, nosso internauta, o que significa uma pesquisa estimulada e aquela com resposta espontânea. Exato. Então, no momento da entrevista, existem duas perguntas que são típicas, também são conhecidas. Uma é uma pergunta de resposta espontânea. Então, o respondente, ele responde com base na lembrança dele. Não é apresentado. No caso da pesquisa eleitoral, por exemplo, não é? Porque essa pesquisa espontânea também é utilizada para outras pesquisas de mercado também. Mas no caso da pesquisa eleitoral, é perguntado ao eleitor em quem ele pretende votar. E não é apresentado nenhum nome de candidato. Então, o eleitor, espontaneamente, ele vai, com base na sua lembrança e da sua imaginação, no seu repertório, de quais são os candidatos, ele vai responder aquele que, sem saber quais seriam, não é, os candidatos, aquele que ele supostamente pretende votar. Quando lá no dia da eleição. E a resposta estimulada é quando é apresentado ao eleitor um cartão de estímulo que contém o nome dos candidatos. Então, aí a pergunta é diferente. É perguntado ao eleitor o seguinte: entre estes nomes do cartão, em qual dos nomes do cartão que você pretende votar, ou que você votaria se a eleição fosse realizada hoje? É muito diferente o resultado com antecedência das eleições. Então, com uma antecedência grande, a resposta espontânea aparece muita gente respondendo não sei, não é? O número de indecisos é alto. Quando vai se aproximando do dia da eleição, a diferença entre a resposta espontânea e a resposta estimulada tende a ser muito pequena. Vitor, só para a gente fechar esse bloco aqui, depois o Alberto Cassoni já entra com a sua pergunta no retorno do bloco, quais são os tipos de pesquisas? Então, são quantitativas, são essas divulgadas na televisão e nos jornais. E também existem as pesquisas qualitativas. Essas não são divulgadas, são pesquisas para uso interno das agências de publicidade e quando não é caso de eleições, por exemplo, pelas empresas para tomar decisões. Uma empresa pode fazer uma pesquisa. Em que situação elas utilizam pesquisas? Para tomar decisões. Então, a pesquisa ela vai produzir informações que poderão reduzir as incertezas. Com base na pesquisa, você toma uma decisão melhor do que com base no achismo, por exemplo. A popularidade da presidente Dilma Rousseff mantém-se em queda. É uma pesquisa do CNI-BOP. Nós, depois do intervalo, nós voltamos conversando sobre essa questão e outros detalhes sobre a realização de pesquisa pelos institutos. Vamos para o intervalo e voltamos já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. O seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria. Tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPAS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor.
O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Voltamos com o Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região e trazendo conhecimento para o nosso telespectador daquilo que envolve a sociedade, a determinados assuntos que muitas vezes passam despercebidos. E o nosso objetivo é procurar fazer com que você tenha este conhecimento também com técnicos, com especialistas de áreas específicas. Por exemplo, nós estamos recebendo aqui no Direto ao Ponto ele que é especialista na área de pesquisa, diretor-geral do IPESO, que é o Instituto de Pesquisas e Estatísticas de Sorocaba, Vitor Trujillo. Estamos falando sobre a importância das pesquisas, sua credibilidade e seus respectivos institutos. Por exemplo, nós tivemos recentemente, e eu vou pedir para a nossa produção apresentar aí, algumas imagens. Imagens esta da pesquisa CNI-Ibope, onde mostra a imagem 1, onde mostra a popularidade da presidente Dilma Rousseff. Algum gráfico, ou seja, a avaliação do governo. Aí, nós estamos vendo essa imagem aí. Dentro do contexto de pesquisa, eu quero que você explique para a gente, Vitor, essa amostragem. Então, esse gráfico ele é importante justamente para a gente entender como avaliar uma pesquisa, não é? Um ponto apenas, uma única medição, o resultado de uma única pesquisa pode ser muito importante, obviamente, mas pode ser insuficiente para avaliar a opinião pública. Esse gráfico ele mostra uma série histórica que começa lá em março de 2012, não é? E chega até junho de 2015. Mostra, são vários pontos de várias pesquisas que foram realizadas. Cada pesquisa tem ali o seu percentual plotado no gráfico. Sim. E demonstra o quê? Uma curva, não é? Uma queda na popularidade do governo da presidente Dilma Rousseff. Ela sai de 68% e cai em 9%. Exatamente, chega a incríveis 9%, é um patamar muito baixo, não é? Sim. Assim, em termos de história recente, e desde que essas séries históricas são registradas, desde o ano de 1990, não se viu nada igual. Para a gente ter uma ideia, a reprovação, eu acho que tem mais um gráfico. Isso, aí. Vamos para o gráfico 3, para a gente poder dar uma olhada no gráfico 3 da CNI-Ibope, uma outra imagem que aparece para a gente poder... Aí, aprovação de maneira de governar. Na verdade é do governo, deve ter mais um gráfico que no 2, vamos para o gráfico 2, então. Que mostra... gente, são vários gráficos aí. Isso, okay. Exatamente. Então, esse gráfico, ele, assim, a análise que nós fazemos é a seguinte...
A reprovação do governo Dilma é uma pesquisa que foi feita pelo IBOP recentemente, agora no finalzinho de junho, não é? Foi feita em todo o Brasil, conforme foi colocado pelos colegas aqui, amostragem nacional, proporcional. Então, em regiões do país onde tem mais eleitores, foram ouvidos mais eleitores, regiões menos populosas, menos pessoas foram entrevistadas. E o que mostra esse resultado para nós? Puxa, a reprovação do governo subiu a incríveis 68%. A reprovação do governo vai a 68%. Exatamente. 68% consideram o governo Dilma ruim ou péssimo. Os 9%? Os 9% de aprovação, ótimo ou bom. Para a gente ter uma ideia, quando alguns meses antes do impeachment do Fernando Collor, ele teve esse percentual de reprovação. Não é de 68%. É uma reprovação sem precedentes nos últimos anos, né, nos últimos mandatos. Daí vamos só analisar o gráfico 3, daí eu já abro para os nossos formadores de opinião. A aprovação da maneira de governar, vamos ver se dá para ter uma noção. A aprovação da maneira de governar, qual a leitura que se faz desse gráfico? Pois é, 83% entendem que a maneira que a presidente Dilma governa não é adequada. Eles reprovam, e apenas 15% aprovam a maneira de governar. Então, nós temos uma crise de credibilidade na opinião pública do governo Dilma. Não à toa que hoje, agora há pouco, né, as manchetes nos portais da internet eram justamente o que algum assessor descreveu como clima de impeachment. Não é? Que a presidente convocou uma reunião com a base aliada para discutir esse clima de impeachment. Por que o clima de impeachment? Porque a opinião pública, de forma consistente, está desaprovando o governo. E não é dessa pesquisa, não é? Se a gente observar a queda, a curva vem caindo sistematicamente. Doutor Luiz Henrique? Eu analiso as pesquisas e vejo que a popularidade realmente está muito baixa. Porém, tanto o fenômeno de comunicação da história recente desse país, o Lula também passou por uma baixa na popularidade. E para não dizer que falar só do PT, o próprio Fernando Henrique, no momento de crise, em 2008, tinha sua popularidade baixa. Então, como o senhor, Vitor, vê essas questões de altos e baixos das avaliações de todos os... O senhor falou aqui do Fernando Collor, analisa a questão como um todo, tanto do Fernando Henrique quanto do Lula e agora da presidente Dilma. Pois esses altos e baixos tendem a estabilizar em alguns patamares. E o que nós estamos observando na gestão, nesse segundo mandato da presidente Dilma, é que é uma queda sem fim, não é? Então isso é preocupante e bastante preocupante de tal maneira que as notícias tratam desse clima de impeachment, né? Porque existe uma barreira psicológica de 2 dígitos que a aprovação caiu para 1 dígito apenas, né? Agora, é verdade que você tem aí uma agenda de escândalos e uma agenda econômica, não é? Que possa interferir na opinião pública. Então, explicações existem muitas, não é? Para essa baixa popularidade. E o governo tenta, claro, vai tentar reverter, esse é o trabalho de todos os ministros e a agenda de todos lá é reverter esse patamar. Ô Vitor, aproveitando essa deixa, você me corrija porque você é o especialista na área. Numa pesquisa de intenção de voto, existe um fato gerador, porque a pesquisa olha o momento. A pesquisa mesmo é o voto, é a eleição. Então, quando o senador Eduardo Campos faleceu, houve um fato gerador que mudou tudo. Agora, na pesquisa de credibilidade é diferente, pelo que você está me falando. O senador não, foi o deputado, não foi? O governador, né? Governador, isso. Perfeito. Ok. O Oliveira está prestando atenção. Vamos lá. Conversa. Então, houve um fato gerador que mudou. Agora, numa pesquisa de intenção, o fato gerador para mudar uma credibilidade, ele tem que ser muito forte. Exato, é diferente, o timing é diferente. A campanha eleitoral, ela é muito nervosa, né? Até por isso que a gente costuma dizer o seguinte: antes do início da campanha eleitoral, todas as pesquisas que são realizadas sobre a intenção de voto dos eleitores, nós devemos avaliar como pesquisas de popularidade. Então, fazer uma pesquisa agora, né, neste ano,
A eleição é no ano que vem, não é? Nós não estamos em campanha eleitoral. Uma pesquisa de intenção de voto agora para prefeito de Sorocaba, por exemplo, vai medir o quê? Vai medir a popularidade dos pré-candidatos. A pesquisa que vai ter mais importância, que a gente pode falar, olha, agora é para valer, é quando as campanhas eleitorais estiverem vigentes, é quando começar o processo, quando começar a campanha eleitoral. Aí, todos os eleitores estarão com as atenções voltadas para todos os candidatos e todo mundo tem ali uma agenda. Olha, daqui a 45 dias, daqui a 60 dias, eu terei uma eleição e eu terei que escolher, não é? Vitor, nós estamos falando, você acaba caindo na campanha eleitoral que acaba envolvendo toda a população e na questão de pesquisa de popularidade. Mas e o mercado, no momento de crise, como nós estamos vivendo, como que o mercado se comporta? O mercado também elabora, ele vai atrás das pesquisas para ver se é favorável ou não a implantação de um empreendimento, por exemplo. Um exemplo prático, nós temos aqui em Sorocaba alguns shoppings que foram implantados na cidade. Já tivemos, inclusive, matérias internacionais falando que o número de shoppings na cidade é maior do que a capacidade. Existe um planejamento, uma pesquisa de mercado nesse sentido? Bem lembrado, as empresas de pesquisa não vivem das pesquisas de opinião pública e das pesquisas eleitorais. Muito pelo contrário. As empresas de pesquisa, elas são especialistas em medir a opinião dos eleitores, mas também de entender os consumidores. Então, as pesquisas de mercado são muito frequentes e embasam as decisões de marketing, seja para o lançamento de um empreendimento, seja decisões de onde investir na hora de divulgar a marca, para qual público ou para abrir uma franquia. Enfim, para diferentes decisões, onde você quer reduzir as incertezas, cabe uma pesquisa de mercado. Esse tema, né, dos shoppings em Sorocaba é muito interessante, porque Sorocaba tem hoje 8 shoppings em funcionamento, com 2 na perspectiva de serem implantados, não é? Puxa, nós teremos 10 shoppings. Falando de Sorocaba, Votorantim, obviamente. O mercado regional é muito importante. Sorocaba tem um mercado, Sorocaba é polo regional e recebe consumidores de toda a região. Então nós temos os consumidores de mais de 30 cidades que vêm consumir Sorocaba, vêm consumir lazer, vêm consumir serviços de especialidade médica, vêm consumir cultura. Sorocaba recebe. Definindo, comporta ou não comporta? Olha, nós temos uma super oferta. Eu diria que o mercado de Sorocaba é muito atraente e os empreendedores, não é? As incorporadoras todas enxergaram que o mercado de Sorocaba tem uma economia pujante e vieram se instalar. O que aconteceu, conforme a gente comentou aqui fora do ar, né? Faltou eles combinarem para que os empreendimentos não fossem coincidentes. Essa quantidade de shoppings gerou na cidade de Sorocaba uma oferta superior à demanda. Vitor, foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Olhe para a câmera 3 e fale para Vamos fechar da seguinte maneira. Qual a importância das pesquisas? 5 segundos. Olha, reduzir as incertezas. Eu acho que se você vai tomar uma decisão de marketing, por exemplo, lançar ou não lançar, abrir ou não abrir um negócio, a pesquisa ajuda bastante a reduzir essa incerteza. A credibilidade da pesquisa. Então, as pesquisas têm muita credibilidade. A gente tem que entender, colocar a pesquisa no lugar certo. Não pode colocar a pesquisa, endeusar as pesquisas, né? A gente precisa entender que a pesquisa... Isso é uma coisa do brasileiro, inclusive, Oliveira. Achar que a pesquisa é infalível. A pesquisa tem um lugar dela, principalmente nas eleições. A credibilidade do Instituto. Os institutos trabalham muito bem com rigor metodológico. A maioria, se não todos os institutos, têm esse rigor metodológico bastante apurado. Vitor, foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Dr. Luiz Henrique Ferraz, obrigado. Está convencido das pesquisas ou ainda tem que pensar um pouco mais? Tem que pensar, eu até defendo que não tem que fazer pesquisa uns 10, 15 dias antes das eleições. Muito obrigado e, como sempre, uma alegria, uma honra estar aqui. Roberto Cassoni, obrigado. Obrigado, eu acredito em pesquisa e vamos continuar sempre fazendo assim que possível. Mais um bloco ia dar um debate tremendo aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá!